Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Juntem-se a nós em louvor ao nosso Deus. Pedaço
Obrigada, Senhor, porque verdadeiramente pude provar na minha vida como Tu és um Deus de recomeços, Pai. Obrigada porque Tu fazes todas as coisas novas, Pai. Obrigada porque não há pecado, não há erro que Tu não possas limpar. Não há nada que te seja impossível, Senhor, aos olhos da Tua graça, ao poder transformador daquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, Pai. Então abre os nossos corações, Senhor, e muda aquilo que precisa de ser mudado na nossa vida, Senhor. Abre os nossos corações e aquieta-os também agora para a palavra que vamos ouvir a seguir. No nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Home Delivery. Eu sou o Thiago. E eu sou a Mariana. Chegamos mais uma vez ao meio da semana e é sempre bom estarmos aqui reunidos para mais um momento de partilha da palavra do Senhor. Antes de prosseguir com a palavra, queremos somente dizer realmente o quanto somos gratos. Sim, queremos aproveitar para agradecer ao pastor Nuno e também a todo o ministério que nos deu a oportunidade de estar aqui esta noite a partilhar a palavra do Senhor e também falar com alguma gratidão ao pastor Joel e ao nosso QC. Então, desta maneira, nós vamos começar o Home Delivery desta noite por ler e por falar também um pouco da história de Jó. Quando nós fomos chamados aqui a fazer o Home Delivery, fomos desafiados a falar sobre alguma coisa que falasse ao nosso coração. Sim. Então, a história de Jó é uma história extremamente problemática devido à quantidade de tragédias que foi vivendo ao longo da sua vida. Desta maneira, essas tragédias acabaram também por ditar um bocadinho a maneira como Jó foi observando e encarando esses desafios ao longo da sua vida. Contudo, aquilo que sobressai um pouco mais é a sua obediência. Então, essa obediência acabou também por construir a maneira como encarou os desafios que foram propostos e postos à sua vida. Então, vamos começar por ler juntos Jó, capítulo 1, versículos 19 ao 22. Exato. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu, nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo nisto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, após essa primeira leitura, nós podemos basicamente perceber como que é e quão grande é a obediência de Jó. Jó foi basicamente um grande exemplo de uma fé realmente obediente, vamos assim dizer. Isso significa que, independentemente de qualquer que seja a adversidade que Jó realmente passou, conforme nós podemos olhar e ler, vamos assim dizer, no livro de Jó, basicamente nós podemos reconhecer essa obediência e ainda que em certos momentos ele esteja mais frágil e esteja basicamente a se perguntar o que é basicamente, para que a existência dele, vamos assim dizer, ele perseverou até mesmo perdendo todos os filhos. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, passamos por situações muito difíceis, bastante complicadas, e ao invés de nós somente pararmos, respirarmos e obedecermos, vamos assim dizer, nós culpamos as pessoas, nós culpamos qualquer que seja problemas, arrumamos qualquer que seja e todas as desculpas possíveis e imaginárias, ao invés de somente parar e obedecer a Deus. Temos que ter o exemplo de Jó
em conta, onde no meio de todos os problemas possíveis, somente parou, respirou, sofreu, realmente sofreu, até mesmo porque a gente consegue ler basicamente no versículo 21, que Jó diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Portanto, a primeira reflexão, o verdadeiro galardão na fé é a obediência em Deus. É realmente a obediência em Deus, independente de qualquer que seja, vamos assim dizer, a situação, nós temos que somente obedecer. Ainda que Jó tenha perdido tudo e que Deus tenha dado tudo em dobro novamente a Jó, nós conseguimos perceber que os filhos são sempre sim e vão ser para sempre insubstituíveis, mas o galardão que Deus nos dá é obediência, é permanecer, é perseverar, e a nossa fé tem que ser sempre e para sempre temente a Deus. Então, depois de reforçarmos este ponto inicial que o Tiago também falou sobre o galardão que é a nossa fé, a obediência, há um segundo ponto que nós também gostaríamos de reforçar, e esse ponto é basicamente sobre a nossa fé ser uma fé geográfica. Durante todos aqueles acontecimentos que Jó passou, existiram momentos em que se sentiu provavelmente perdido, não é? Sentiu-se confuso. E durante esses momentos e durante a leitura do próprio livro, há situações em que Jó demonstra alguma falta de compreensão e até cansaço, começando por mencionar várias vezes até o infortúnio que lhe sucedeu com todas aquelas situações dramáticas. Então, diante disto, Deus coloca Jó no seu lugar, enfatizando a necessidade de separar as partes. Portanto, Deus é Deus, Jó é Jó. Então, Deus, colocando Jó no lugar dele, acaba por fazer essa separação e de forma geográfica separar Jó de Deus. Então, podemos ler ainda em Jó, no capítulo 38, versículo 1: "Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu afundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência." Então, após esta intervenção de Deus, Jó coloca-se no seu lugar, o seu lugar de filho, e isto agrada a Deus e é bom para Deus, não é? Esta separação. Então, uma das reflexões que nós podemos fazer aqui é que nós devemos sempre lembrar-nos do lugar onde nós pertencemos, e neste caso em específico Jó percebeu qual era o seu lugar. Então, será que nós sabemos qual é o nosso lugar? Será que no dia a dia nós nos colocamos no nosso lugar perante as adversidades que vão surgindo no nosso caminho? Será que a nossa fé é obediente e relembra-nos constantemente o lugar onde nós devemos estar? E depois esta necessidade de ter a consideração de: será que nós nos lembramos que acima de nós está o Deus que criou os céus e a terra, que fez o dia e a noite? Então, será que nós realmente damos a devida importância a quem nós devemos, antes de tudo, obedecer?
Então, este segundo ponto é importante também. A nossa fé é uma fé geográfica. Como terceiro ponto, nós gostávamos de mencionar a parte da honra. Então, para além de a nossa fé ser geográfica, do nosso galardão ser a obediência, nós também sabemos que a nossa fé produz honra. Então, também durante este desenvolvimento, Deus falou acerca da fé que Jó tinha no céu. E sendo a mesma motivo de conversa no céu, Deus acaba por dar honra e glória a Jó, falando da sua fé e do seu nome no céu. Isto é uma coisa muito, muito forte, não é? Quando paramos para pensar um pouco sobre o que é Deus falar sobre a fé de alguém no céu. Então, independentemente do que passares ou do que possas estar a passar, lembra-te também que a tua fé, como a de Jó, pode estar a ser também falada no céu. Se a tua fé for obediente, se a tua fé produzir geografia, então há a garantia que a tua fé vai ser também honrada. Sim, após esses 3 pontos anteriores, como nós já falamos aqui, ou seja, o nosso galardão é obediência, a nossa fé produz a geografia e também a nossa fé produz honra de ser falado lá em cima, nós podemos ainda perceber mais um trecho, vou ler mais um trecho da Bíblia, em Lucas capítulo 7, versículo do 20 ao 23, onde diz: E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Logo em seguida, longe do olhar de João Batista, até mesmo porque João Batista não estava presente nesse momento, nós podemos perceber Jesus a honrar e a elogiar muito João Batista, ou seja, longe da sua presença. Isso traz-nos que, sabendo que Jó foi elogiado nos céus por Deus, e foi chamado à conversa. Não, ninguém foi à procura de Jó. Deus falou sobre Jó. E sabemos que também na terra, Jesus falou sobre João Batista, sobre a fé de João Batista e sobre quem foi e quem era João Batista. Será que numa situação tão difícil como a de Jó, ou até mesmo nos nossos dias atuais, no meio dessa pandemia que nós temos vivido atualmente, será que a nossa fé pode ter sido ou pode estar sendo motivo de alguma conversa no céu? Por isso e diante disso, aquilo que nós queremos basicamente informar é que mantenha-te firme, tente perseverar mesmo nas dificuldades. Tente perceber basicamente tudo aquilo que as outras pessoas já passaram. A gente pode tomar e ter Jó como um grande exemplo, onde passou, acredito que deva ser uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia, vamos assim dizer, e mesmo assim não pecou, e mesmo assim obedeceu. Então, é basicamente o quanto é que nós estamos dispostos a obedecer para depois a nossa fé ser realmente esse galardão. A nossa fé, e nós temos que basicamente ter aquela geografia de nos colocarmos nos nossos lugares e perceber, que nós estamos falando com Deus, que nós estamos falando com o ser que criou tudo,
e que nós não estamos falando com um amigo qualquer. Nós temos sempre que colocar realmente nos nossos lugares de filho e obedecer. E basicamente também tentar preparar e tentar perceber e se manter firme. Porque se nós continuarmos nesse mesmo caminho e firme, a nossa fé pode ser honrada nos céus. Eu acredito que também não tenha nada mais importante do que Deus, Jesus, estar a falar sobre nós lá em cima. Deus não desperdiça as nossas aflições. Obrigado a todos que assistiram aí em casa. Foi muito bom poder estar aqui com vocês mais um dia. É sempre bom poder ouvir e falar da palavra de Deus. E restante uma excelente semana para todos. Esperamos que vocês possam também estar presentes no culto de domingo e que Deus vos abençoe. Vou somente orar muito rapidamente para acabar. Obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra que aqui o Senhor trouxe, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos honrar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, falar, Senhor, de nós, falar da nossa fé nos céus, Pai. Por favor, nos use todos os dias, Pai, que mesmo em qualquer que seja a adversidade, Pai, qualquer que seja o problema, que nós possamos somente perseverar e obedecer, independente de qualquer coisa. Por favor, Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa nos colocar nos nossos lugares de filho e que a gente possa somente obedecer independente daquilo que aconteça, porque Tu sabe todas as coisas, Tu nos dá e Tu pode o tirar, Senhor, só Tu. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que tem feito por nós. Amém. Amém. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.